Sente-se adorando ao Senhor Aleluia. Jesus Cristo. E abra mais uma vez a sua Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. Para que, com a permissão do nosso Senhor Jesus, Aleluia. ao longo desta igreja, nesta oportunidade, nós estaremos completando a série de mensagens de Jesus por meio de João, a igreja de Éfeso, uma das 7 cartas que o Senhor Jesus, por meio de João, usa o seu servo para falar com a sua igreja que estava ali na Ásia Menor. Com a permissão de Deus, hoje nós finalizaremos esta parte falando sobre a igreja de Éfeso, a primeira carta, onde Jesus, por meio de João, trata sobre o primeiro amor da vida daquela igreja. E assim, com a permissão de Deus e também com a sua colaboração, nós daremos continuidade na próxima oportunidade. Nós vamos continuar com a segunda carta da igreja, com a segunda carta de Jesus, direcionada desta feita à igreja de Esmirna. Mas hoje, Apocalipse 2, versículo 1 ao versículo 5, quando já encontrado, digam glória a Deus. O texto sagrado diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste-os mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo amor, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. A versão que eu estou conosco, que eu estou hoje, mas a sua vai dizer amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, praticas as primeiras obras. Quando não, brevemente advirei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. 6. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, aos quais eu também vos aborreço. 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E quando tem essa esperança, diga glória a Deus. Queridos e amados irmãos, ouça-me, por favor, com muita atenção nesta hora e neste momento, para que o Senhor, através da sua palavra, e unicamente através da sua palavra, Ele possa falar conosco nesta noite, mais uma vez. Quantos querem ouvir Deus falar nesta noite? Diga, fala, Senhor. Mais forte, diga, fala, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, atende o pedido da tua igreja. Queridos e amados irmãos, nós estamos tratando hoje pela 4ª vez sobre o tema a volta ao primeiro amor. Só os que estão vivos, repitam comigo: a volta ao primeiro amor. Aleluia. Quantos estão vivendo o primeiro amor? Diga glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Ao longo desses dias, Deus tem falado conosco. Ao longo desses dias, Deus tem tratado conosco, a sua igreja, sobre a importância de viver o primeiro amor, de não fazer simplesmente para ser visto, de não fazer simplesmente para atrair a aprovação dos homens. Aqui em Apocalipse capítulo 2, direcionado à igreja de Éfeso, e porque não
Muitas pessoas, antes do prato principal ser servido, estão se empanturrando com as guloseimas deste mundo. E não adianta campanha, e não adianta fazer jejum, e não adianta dizer para viver em santidade quem está com a barriga cheia com as coisas do mundo. É preciso fazer um detox, fazer um esvaziamento das coisas que o mundo está oferecendo para mim e para você, queridos e amados irmãos. Porque se as pessoas estiverem cheias com as coisas do mundo, elas não vão ter fome pela presença de Deus. O que é que a minha mãe estava dizendo para não comer besteira antes do almoço? Ela estava dizendo assim: se vocês comerem essa pipoca, se vocês comerem esse biscoito recheado, vocês vão ter fome e vão desprezar o verdadeiro alimento.
Profundidade na presença de Deus. Repita comigo, por favor. Profundidade na presença de Deus. Nós vivemos uma geração que não quer mais pagar o preço para cavar o poço da oração. Nós vivemos em uma geração que diz: ora por mim, mas não dobra os teus joelhos para orar e clamar ao Senhor dos exércitos, do Deus que resolve, muda a causa, do Deus que muda a trajetória de uma pessoa. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor, queridos e amados irmãos. A pergunta não é por que Deus não age mais no nosso meio. A pergunta é por que nós não buscamos mais Deus como antes. Infelizmente, a prioridade da igreja está mudando. A prioridade da igreja está sendo querer ser conhecida no mundo. Nós não fomos chamados para ser conhecidos no mundo. Deus pode colocar a mim e a você em uma posição de destaque, e isso é a glória de Jesus. Mas isso não é a prioridade. Nós fomos chamados para ser aprovados por Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não parou de agir. É a igreja que parou de buscar. É a igreja que parou de orar. É a igreja que parou de se santificar. É a igreja que parou de meditar na palavra de dia e de noite. Como o texto bíblico diz para mim e para você. Por isso, congregação Siloé, igreja do Senhor, precisamos retornar com urgência ao primeiro amor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus não parou de agir. Deus não parou de operar. Ele ainda tem o controle de tudo e de todos. Sabe o que aconteceu, queridos e amados irmãos? A fome do povo diminuiu. Aleluia. Glória a Deus. Menos sede, menos fome, menos entrega. E quando não há fome, também não existe a manifestação de Deus no nosso meio. Porque Deus continua o mesmo, queridos e amados irmãos. O que precisa ser restaurado para que haja uma mudança é a nossa intensidade na busca. Infelizmente, hoje as pessoas vêm para a igreja para cumprir um ato religioso. Eu não estou falando de você. E se por alguém se encontrar nisso, Deus está tratando para que isso mude em nome de Jesus. Mas as pessoas, eu vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei a pensar em namorar com a Kevin, e quando a gente chegou a namorar, eu não via a hora dela ter uma lei, não tinha acabado para encontrar com aquela mulher. É maravilhoso como você está falando aqui. Mas eu quero aplicar nesta noite para a nossa situação espiritual. Aleluia. Tem pessoas que vêm para cá como se estivessem indo simplesmente para mais uma rotina da sua vida. O culto é uma rotina, sim, que a gente deve estar sempre cumprindo. Mas aqui eu tenho que me encontrar com o Senhor Jesus, Aleluia. como amado da nossa alma. E eu devo vir para cá, como o salmista diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você deve pegar a mão da sua esposa, do seu filho, da sua filha, e dizer: vamos, mulher, vamos, meu filho, nós vamos para a melhor casa, nós vamos para a melhor presença, nós vamos se encontrar com Ele, o amado da nossa alma. Mas as pessoas querem vir para a igreja hoje já pensando no horário de sair, já pensando no espetinho que vão comer depois do culto, já pensando no filme que vão assistir quando chegar em casa, deitado no ar-condicionado, já estão pensando numa pizza, já estão pensando em outras coisas que impedem o agir de Deus no seu meio. Aleluia. E aí, queridos e amados irmãos, as pessoas caem no erro da igreja de Éfeso: fazer, mas sem ser reconhecido e sem receber a aprovação de Deus. Quando algum produto aqui no Estado brasileiro vai ser fabricado, antes dele sair para ser comercializado, para ser utilizado, ele tem que ser testado pelo órgão chamado Inmetro, que vai medir o índice de qualidade daquele produto e vai gerar
Aleluia. Aleluia, Jesus. E aí, queridos amados irmãos, as pessoas começam a se perguntar por que Deus se manifesta mais no nosso meio. E elas não param para pensar e refletir que o problema não está em Deus, mas está naqueles que se dizem servir a Ele. Aí as pessoas começam a se preocupar com o crescimento da igreja. E as pessoas começam a ficar se questionando por que a igreja não cresce, por que a igreja não desenvolve, mas ela esquece de fazer uma autoanálise. Antes de olhar para o problema do irmão que está do teu lado, olha para ti mesmo. Antes de querer tirar a trave do olho do irmão que está do teu lado, tira a trave primeiro do teu olho. Trata primeiro a tua doença, trata primeiro o teu defeito. Porque se todos forem tratados por Deus, a igreja vai ser saudável e a igreja vai ter a presença de Deus no seu meio. Glória a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. E aí, prestem atenção, por favor. Ouça com seus olhos e com seus ouvidos atentamente. E aí, queridos, começa a acontecer o que estava. Você na semana passada, eu falei o panorama bíblico de todas as cartas. Porque, para você entender que a falta de primeiro amor que não é tratado em Éfeso, desemboca na última igreja já ficou totalmente dispersos da presença de Deus. É gradual. E aí, eles começam a fazer concessões sérias no campo teológico, no campo eclesiológico. Aí é o que surge movimentos como está surgindo hoje em dia. Vamos fazer o arraial gospel, vamos fazer não sei o que gospel. Deus não me chamou a mim e a você para nós sermos gospel. Deus chamou a mim e a você para sermos embaixadores do seu reino, para sermos sal da terra, para ser luz no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sal, nem todo mundo gosta, mas quando ele não está presente, todo mundo sente a ausência dele. Açúcar é fácil de agradar, todo mundo gosta, é palatável, mas nós não fomos chamados para ser agradáveis ao mundo, nós fomos chamados para ser sal. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Nós não fomos chamados para negociar com o mundo. E aí, queridos amados irmãos, infelizmente, surge algo muito sério que está acontecendo hoje no meio de muitas igrejas, que é o pragmatismo. O pragmatismo é uma corrente filosófica que surge ali nos Estados Unidos pelo final do século XIX. E o que é o pragmatismo? Ele define a verdade e o valor de uma ideia baseado em seus resultados práticos, utilidade e consequências funcionais. É o excesso de priorizar a ação. Você que ouviu as palavras anteriores, não te lembra nada? A igreja de Éfeso estava priorizando o fazer, mas estava priorizando o fazer sem ter essência, sem ter conteúdo, sem ter a presença. Eles estavam virando pragmáticos, eles estavam fazendo o pragmatismo religioso. E o que é o pragmatismo religioso? É utilizar métodos, é utilizar práticas para que possam ser eficazes no crescimento da igreja, em detrimento de renunciar à fidelidade da palavra.
Jesus disse que eles tinham vida e fama de estar vivos, mas eles estavam mortos. Nós não precisamos de técnicas, nós não precisamos de modos, nós precisamos é de Jesus dentro da minha vida e dentro da sua vida. Aleluia! Nós precisamos pregar mais na unção, precisamos louvar mais na unção, precisamos mais evangelizar na unção, precisamos orar na unção, precisamos em nome de Jesus de pressionar dominical na unção. Tudo que nós vamos fazer, tocar na unção, fazer na unção de Deus. É a unção, é a unção, é a unção que faz a diferença. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Você não pode fazer uma criança crescer da noite para o dia. Assim também é um crescimento e um amadurecimento espiritual na igreja. Não é porque você está fracassando que tudo está perdido. O pai e a mãe não podem puxar os pés do filho e as mãos do filho para ver ele crescendo. Ele tem que alimentar, ele tem que ensinar, ele tem que corrigir, ele tem que respeitar o processo de fazer o que é certo e esperar que o tempo vai dar o resultado. Assim também é na minha vida espiritual e na sua vida espiritual. Se você não ora, se você não jejua, se você não tem amor pela presença, se você não evangeliza, se você não tem amor por Deus, se você não tem amor pelo próximo, como é que Deus vai se manifestar no nosso meio? Queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, uma certa feita eu ouvi uma frase que dizia assim: não é seu trabalho encher os bancos, o seu trabalho é encher o púlpito. Eu vou explicar essa frase para você. A gente se preocupa muito com números. Bom, José, você está desprezando números? Não. Mas antes do número vem a qualidade do serviço, vem a qualidade da oferta, vem a qualidade da entrega, vem a qualidade do servo. Servo bom e fiel, ou seja, foi um servo de grande qualidade, de grande utilidade. Aleluia! Sabe por quê, queridos irmãos? Que antes de se preocupar de encher os bancos, de encher as igrejas, nós devemos nos preocupar de encher o púlpito, porque quando o púlpito está cheio da palavra de Deus, o restante está nas mãos de Deus. E quando está na mão de Deus, quem é que pode enviar? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me lembro que o pastor Rafael diz ali no tempo central: não faltará profeta sobre esse púlpito. Eu não vim dizer para você, receba isso, porque Deus não me usa desta forma. Eu vim dizer para você nesta noite: Deus não quer que você esteja longe da presença dEle. Se humilha, se coloca diante do Senhor e deixa Ele encher a tua vida, porque o resto, as demais coisas, é o Senhor que faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra púlpito, ela pode ser substituída sem problema nenhum por liderança. Líderes que aqui presentes estão nesta noite, me ouça. Sobre nós tem uma grande responsabilidade. Mas deixa eu acalmar o teu coração. Descansa no Senhor, porque a capacidade é dele. E Ele dá para quem tem fome, Ele dá para quem tem sede, Ele dá para quem bate, Ele dá para quem busca. A palavra púlpito, além de ser substituída pela palavra liderança, também pode ser substituída pela palavra igreja. Porque toda a igreja está cheia da palavra de Deus, e do Deus da palavra, o crescimento será algo que vai acontecer de forma natural no meio desta igreja, porque Cristo se faz presente, e onde Cristo está presente e sendo glorificado, a tenda se alarga, o crescimento é visível, pessoas vão vir chorar
que me ouve, diga glória a Deus. Prepara o estômago porque vem uma porção de sarrabulho aí para você. Comida forte, mas quando a gente faz uso dela, a gente fica bem forte. Como minha avó dizia, esse menino está pálido. Mas era comigo, geralmente com meus outros netos, eu sempre fui assim, coradinho, graças a Deus. Esse menino está anêmico, está precisando ser corado. Nesta noite Deus está fazendo isso. Deus está tirando toda a alegria. Deus está tirando toda a apatia do nosso meio, todo o desânimo, toda a incredulidade, todo o empecilho que impede o agir de Deus. Se você ficar lá na presença dele, sem reservas, ele tira e troca o coração velho por um coração bom, por um coração contrito, quebrantado, derramado e humilhado na sua presença. A receita de Jesus, lembra-te, fala de onde caiu, arrepende-te, fala de arrependimento, volta às práticas, fala de ação. A primeira atitude é, lembra-te de onde caíste. Queridos e amados irmãos, preste bem atenção aqui. Tem muitas pessoas que dizem assim: quando eu vivia o primeiro amor, só falando do passado, eu pegava demais. Isso daí, quem era bom de fazer isso aí era eu mexia, eu tocava, eu fazia. Jesus está dizendo para você nesta noite: para de conjugar no passado e a partir de hoje diga: eu faço no poder e no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Os que pregavam voltam a pregar, os que oravam voltam a orar, os que me buscavam voltam a me buscar, porque Ele tem saudade da tua presença, filhinho e filhinha. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu me lembro da palavra do Senhor que diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe por quê, igreja? Que Jesus diz para a igreja de Éfeso: lembra-te, porque o primeiro caminho para você alcançar a restauração é lembrar daquilo que você já fez na presença do Senhor. Aleluia! E o Senhor, meus amados irmãos, nos convida nesta hora e neste momento para lembrarmos de tudo aquilo que a gente já fez, e através deste momento, para que a gente não fique somente no saudosismo, mas que a gente desça a casa do oleiro e permitamos o oleiro pegar o vaso que está quebrado e fazer um vaso novo e derramar azeite sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deixa Deus te reconstruir, deixa Deus refazer a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Deus está te chamando nesta noite para a intimidade, para o particular, em nome de Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Lembra de onde caiu. Não representa, queridos e amados irmãos, somente olhar para trás. Lembrar de onde caiu, queridos e amados irmãos, fala sobre olhar para cima. Preste bem atenção, por favor. Lembrar de onde caiu, fala de lugar. Agora, quando Jesus fala, lembra-te de, o dia aqui faz toda a diferença. Porque lembrar onde caiu, fala de lugar. Agora, lembrar de onde caiu, fala de dimensão espiritual. Jesus está dizendo assim: tu saiu da minha dimensão, tu saiu da minha presença, e quando se cai da dimensão espiritual, a pessoa está na dimensão terrena. Jesus está dizendo assim: volta a ser espiritual, volta a andar na minha presença, volta a ser cheio de mim, porque eu estou com saudade daquelas noites que eu tinha intimidade contigo, que tu me buscava. Jesus está fazendo esse convite para que as pessoas possam retornar
arrependimento. Por favor, diga: arrependimento. Nós vivemos em uma geração, queridos amados irmãos, que eles têm remorso, mas não têm arrependimento. Eu vou dar um exemplo para você da Bíblia Sagrada. Esaú troca a bênção da primogenitura por um guisado de verdura, de legumes. Trocou a bênção do Senhor por algo passageiro, por algo que não é eterno, por algo que não é duradouro. Trocou a presença para simplesmente suprir a sua fome por um momento. Sendo que aqueles que buscam a Jesus, que buscam a Deus, Deus supre todas as suas necessidades. Aqueles que buscam ao Senhor, de nada ele tem falta. E quando ele fica sabendo que ele perdeu a bênção da primogenitura, ele não chora de arrependimento, mas ele tem um remorso, porque ele vê aquilo que ele perdeu. Ele lamenta que ele perdeu e não quem ele perdeu. Assim está a geração de hoje. Lamenta perder o emprego, lamenta perder qualquer bem, mas não lamenta perder a presença de Jesus. E aí, queridos amados irmãos, eu me lembro que está escrito lá em Romanos: mas transformai a nossa mente segundo a renovação do vosso entendimento. Ou seja, transformação ali é o grego metanoia, mudança radical, uma nova criatura. É isso que eu e você precisamos ser na pessoa de Jesus. Aí eu me lembro de Davi, peca contra o Senhor, fazendo o ato sexual com Batseba. E aí, Davi, queridos amados irmãos, quando ele peca, ele perde a presença de Deus. E aí, Davi, ele não vai chorar porque ele estava perdendo o reino. Davi estava chorando porque ele estava perdendo o rei. A casa você pode conquistar, o carro você pode conquistar, o emprego você pode conquistar, a empresa você pode reerguer, mas a presença é mais importante. A presença é mais importante. Aí Davi, queridos amados irmãos, ele diz: eu pequei contra ti. Pode tirar o trono, pode tirar o estado de rei, pode tirar a coroa. Agora eu peço uma coisa: não retire de mim o teu Santo Espírito. Tem muitas pessoas que não choram mais na presença do Senhor. Tem muitas pessoas que não sentem mais a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E para elas não faz. Só vai subir naquele grande dia quem tiver a presença do Espírito. Por isso, o último versículo diz: quem tem ouvido, ouça o teu Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando, o Espírito está bradando. Ouça agora o Espírito Santo de Deus. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. E aí Davi, com o coração contrito, quebrantado, dilacerado, na presença do Senhor, em lágrimas ele diz: renova em mim a alegria da salvação e crie em mim um coração puro. Porque, queridos amados irmãos, o arrependimento de Davi não é pela perda do trono, o arrependimento de Davi não é pelo remorso do status da perda de rei. O arrependimento de Davi é exatamente porque ele estava perdendo a alegria da salvação. E a alegria da salvação vale mais do que qualquer ouro que nós podemos conquistar nesta face desta terra. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? De nada adianta. Todo hoje te pedirão contas da tua alma, e o que tu tens, para quem será? Bendito seja o nome santo do Senhor, queridos amados irmãos. Minha mente lá está terminando, por favor, para a gente terminar essa série hoje. Quando Davi diz assim:
Esta noite é uma noite de redirecionamento. Deus está levando a mim e a você novamente para a sua presença, para o caminho da porta estreita. Deus está falando para mim e para você nesta noite. A árvore ia ser cortada nesta noite. Eu venho até ti e você vai passar a dar fruto novamente. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia diz aleluia, quem diz preciso de ti, Senhor, diz eu preciso de ti, Senhor, me faz dar muito fogo para a tua presença. E a terceira, para nós finalizarmos nesta noite, é voltar à prática das primeiras obras, que significa fazer. Repita comigo: fazer, iniciar, ação. Nós vivemos em uma geração, e ouça mais Deus, irmão Antônio, nós vivemos uma geração do sentimento. E aqui ninguém foi chamado para viver em sentimento. Aqui nós fomos chamados para viver por vista, porque sentimento vem do coração e o nosso coração é falho, o nosso coração é enganoso, o nosso coração nos coloca à beira dos precipícios que o mundo tem para mim e para você. A palavra do Senhor está dizendo assim: não espere sentir, porque as pessoas estão dizendo assim: ei, hoje Deus está falando que você vai ser uma nova criatura. Ah, mas eu ainda não senti Ele falar comigo. Deus está falando assim: comece a fazer e a minha presença vai voltar e tu irás voltar a sentir o que tu sentias antes. Bendito seja o nome santo do Senhor, queridos e amados irmãos. Aleluia. Jesus está dizendo para mim: a fé, Senhor, mas é morta. A fé não depende das obras, mas a fé também sem obras, ela é morta. Comece a voltar, comece a ter vida. Só faz quem tem vida. E se você tem a vida de Cristo na sua vida, a fé nos leva a agir. Bendito seja o nome santo do Senhor. Volte a orar, volte a jejuar, volte a buscar a Deus, volte a viver em santidade, volte a evangelizar, volte para a presença. Aleluia. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Quando o Senhor chama Josué, ele diz assim: fecha os seus olhos, ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: a prerrogativa para você começar de novo não é você ter um ânimo, mas é esforço. Deus está chamando a igreja nesta noite: se esforça, porque se você se esforçar, eu estarei com vocês nesta caminhada, nesta jornada. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia.